hoje, quando a gente fala que a gente é a maior rede de coquetelaria, é porque nós temos coquetéis mesmo pensados. O coquetel, você tem diversos estilos. O Janela, ele foca no estilo de coquetel que chama Buck. O Buck, ele é o popular, o Buck mais conhecido é o Moscow Mule. E daí, cara, pandemia pra todo mundo, fechado, a gente tinha que operar como restaurante, o que não é a nossa praia, não era o nosso negócio. Essa é bagunça. E a gente se juntou, a gente com tempo ocioso, porque não podia nem abrir o restaurante, falou, cara, não foi nem como que a gente expande, foi como que a gente dá uma vida útil maior pro nosso negócio, porque se tiver outra pandemia a gente vai ter que fechar. Não dá pra ficar na mão só de um bar aqui que pode passar a moda e a gente não vai abrir nunca mais. A parte de você pensar a campanha, teve muita campanha que a gente fez super antecipadamente, porque um diferencial do Janela, isso eu posso falar como segurança, assim, que é um diferencial da gente do mercado, é a parte de monitoramento de tendências, assim. A gente monitora bastante, a gente sempre lança antes. Fala galera, começando mais um episódio do King's Cash, hoje com uma dupla. Esses meninos aqui têm uma boa história para contar. Bom, queria apresentar aqui Gustavo e Felipe. Prazer. Hoje eles são sócios, donos, né, da maior rede de coquetelaria do Brasil. Olha que orgulho, que prazer a gente trocar uma ideia com esses meninos. Meninos, bem-vindos ao King's Cash. Valeu. Muito legal estar aqui, conhecer o espaço. A gente tá apaixonado aqui pelo escritório. A gente já falou que vai voltar pro Curitiba mexer no nosso, tá sem personalidade. Comparado de vocês. Já deu várias aqui. ideias já. Exatamente. Obrigado pelo convite. Que legal, muito bom nos recebê-los. Assim que apareceu a oportunidade aqui, né, pesquisando sobre a história de vocês, eu falei, pô, o King's Cash é um movimento, né, dentro da internet que a gente quer contar boas histórias, né? Seja de artistas de música, do rap, do funk, empreendedores, enfim, né, profissionais do mercado, falar de marketing, vendas, o que for. Então, muito bom recebê-los aqui comigo. Vamos trocar uma ideia leve, descontraída. Tem um roteirinho aqui, mas a gente gosta de fugir também, né, do básico. E vamos lá. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouco da história. Começando com você, Felipão. Você foi até jogador, quase foi jogador de futebol. Tá, vamos lá. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, joguei em base de clube por aí. E a gente estava conversando antes até, eu vi cedo que não era para mim. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, perceber que não era tão bom quanto eu achava que eu era. E, cara, eu segui uma carreira tradicional, faculdade de administração, trabalhando em multinacional, bem morou fora, quadradinho. E daí dei uma surtada, assim, cara, eu vi que não era pra mim. Vendi meu carro, que era tudo que eu tinha na época. Era seu patrimônio. 22, 23 anos, eu tinha um carro. Terminei com a namorada, cara, vendi o carro e fui morar na Austrália. E daí lá minha cabeça explodiu, assim, porque daí você conhece gente de lugares diferentes, cultura diferente. Foi um polo de criatividade para você. Total. Até para eu me descobrir como pessoa, assim. E daí conheci a gastronomia lá, cara. Trabalhei, precisava pagar minhas contas. De novo, o carro pagou mal e mal a passagem para a Austrália, que é longe pra caramba. Que não é barato, né? E cheguei lá, trabalhei de garçom, trabalhei em cozinha. Puta, fiz muito bico. E me apaixonei pela gastronomia, cara. Eu fiquei 2 anos lá, praticamente. Voltei pro Brasil e, decidi que era o que eu queria pra minha vida. E daí me formei em gastronomia, comecei a trabalhar em restaurante, trabalhei em eventos, trabalhei em hotel. E daí conheci esses malucos aí que eles já empreendiam, né? Vocês já tinham um bar. E acho que eu vou deixar você falar a tua história, porque daí a gente volta da onde que eu entrei. Boa. Só pra explicar, o eles é porque tem mais um integrante, que é o Pedro. É um trio de peso. A gente fala que é o tamanho perfeito para uma sociedade. É o tamanho perfeito porque a gente tem o cara do operacional, que inventa as comidas, o cara do marketing e o cara do financeiro. Tá certíssimo, então perfeito. É um equilíbrio bom, ninguém se mete no. E o financeiro não briga com o cara do marketing? Porque Cara, é só isso, a briga constante. Por isso que é bom ser em 3, porque a gente tem uma regra máxima desde o primeiro dia de sociedade. Então, né, Filipão? Sempre tem o voto de Minerva. Então, se a maioria venceu, a gente vai todo mundo. Eu levo vantagem porque eu sempre chego com um PPT bonito, né? Então eu chego lá com um PDFzinho lindo e tal, e é mais fácil convencer. Você é bom de apresentação. Sou, cara. Storytelling, perfeito. Gustavo, conta um pouco da sua trajetória, que você também já teve ali um rooftop, né? Parece, enfim, conta um pouquinho pra gente. Foi daí que originou, mas vamos lá. Bom, eu sou designer formado, eu segui esse caminho do design, mas na verdade a minha família sempre trabalhou com a parte de fruta e verdura ali. Então, meu pai ainda tem um box no Ceasa, lá de Curitiba, então eles sempre trabalharam com isso. Eu fui trabalhar muito cedo com eles, trabalhei lá no Ceasa
deu quase 12 anos eu trabalhando com meu pai, comecei bem novinho, e em paralelo a isso, eu estudei design, me formei designer, e no final da faculdade, estava terminando, eu resolvi, quero empreender, já tinha essa parada do empreendedorismo por conta da empresa do meu pai, eu sempre ajudava a administrar ali e tal, acordando de madrugada, daí eu falei, queria parar de acordar de madrugada, porque eu era um cara meio notívago, então eu falei, eu já gosto de ficar até de noite, como que eu acordo de madrugada, né? Então vai ser complicado. E daí eu tive a ideia de montar uma produtora de vídeo, chamei alguns amigos ali da faculdade, consegui um investimento, fiz uma apresentaçãozinha para um chefe de um amigo meu, e ele, o cara que editou na agência, Jussão, aí foi o primeiro investidor. Um abraço, Jussão. Abraço, Gilson. Disso, hein, cara? E daí a gente abriu a produtora de vídeo, que por sinal, até hoje continua atendendo, eu saí da produtora, mas hoje ela atende as nossas marcas na parte de audiovisual. Junto com a Lux, que foi a produtora de vídeo, a gente teve um outro investidor, obrigado Alan, também. Alan, um abraço. Obrigado. Faz parte também, cara. E a gente abriu outras 2 empresas nessa parte também de marketing, uma mais para apresentações e outra para a parte de palestras. E fiquei ali 2 anos e pouquinho nessa parte de marketing com a produtora, com a agência. E o Ceasa em paralelo. Só que daí não tava aguentando mais essa vida, né? De, trabalhar de madrugada, depois à tarde produtora, puxado. E daí, cara, chegou no ápice que eu falei, não vai dar mais. Nisso, eu conheci o Pedro fazendo CrossFit. CrossFit. Até esse tempo atrás era Pedro CrossFit no Instagram. Dele. E ele tinha uma empresa de aplicativo, a Lux atendia essa empresa dele. Ele também se cansou. E daí eu falei, cara, vamos montar alguma coisa junto? Aí ele voltou dos Estados Unidos, que ele estava lá trabalhando na cafeteria lá e tal, voltamos, aí começamos a rabiscar, cara, o que a gente vai fazer? E, escreveu umas 10 ideias no papel, assim, a gente falou, qual que é a mais fácil da gente viabilizar? Porque a gente nunca teve dinheiro, então a gente sempre tinha que ir atrás de um investidor. Daí a gente falou, como que vai ser? Aí a primeira ideia era o rooftop, a gente falou, não tem ainda o rooftop no sul, aqui em São Paulo tinha esqueci o nome agora do... Passou ontem. Não, tinha acabado de abrir o Highline, tinha mais um. A gente falou, lá para lá não tem, vamos abrir alguma coisa. Isso. E daí a gente decidiu abrir o Guards. Aí, cara, fomos atrás de investidor, 9 meses buscando investidor. Nisso, eu no Ceasa, o Pedro de Uber. E achamos o investidor, abrimos o Guards. Foi o primeiro rooftop bar do Sul. A gente abriu no terraço do Pátio Batel, que é um shopping lá de Curitiba. Foi muito legal, mas depois de um ano, cara, por alguns desentendimentos ali na parte com os investidores, expectativa mesmo, de retorno e tal, a gente falou, cara, vamos vender o Guards. E nesse tempo que a gente estava para vender, a gente achou um ponto na rua, porque a gente viu, enquanto a gente tinha o Guards ele era um bar de alta coquetelaria. Então, ao mesmo tempo que estava o movimento de coquetelaria crescendo aqui em São Paulo, a gente lançou o Guards lá para também ter esse movimento de coquetelaria lá. Tinha outros bares de coquetelaria começando lá em Curitiba também, só que alta coquetelaria, então 35, 40, 50 reais os coquetéis. Só que a gente, trabalhando no dia a dia, a gente viu, dá pra gente levar isso pra rua e tornar a coquetelaria alguma coisa acessível, porque eu não conhecia a coquetelaria antes de abrir o Guards. Democratizar. Exatamente. Exato. Então a gente falou, mais pessoas precisam tomar isso aqui, porque lá em Curitiba era o ápice da cerveja artesanal. Então o pessoal consumia muito cerveja artesanal. A gente falou, vamos levar... E tava começando esse movimento de rua muito forte em Curitiba. Assim. Exatamente. De levar esse consumo pra rua, de pé, na calçada, usar o espaço urbano e tal. Só que não tinha ninguém que fazia coquetelaria. Tinha cerveja artesanal em Curitiba sempre foi muito forte. Tinha pizza, até tinha hambúrguer, que daí veio o meu braço quando eu entrei na sociedade. Mas coquetel não tinha, simplesmente não tinha. Era essa alta coquetelaria que você toma sentado, paga caro, demora. Tem um ponto interessante aqui, Gustavo, que você colocou, acho que um aprendizado para nossa audiência aqui, que legal, cara, a história, porque você e o Pedro ali, vocês... E eu falo muito isso, já trabalhei com 5 CEOs direto, né, diretamente com 5 CEOs. Cara, e você, ser empreendedor é meio que um dom. Que nem você falou, cara, a gente fez uma lista, olha que legal, vocês fizeram uma lista. Colocaram ali 10 opções e vamos entender ali o que dava, o que eu não tinha oportunidade. Cara, parabéns, cara. Animal, a perseverança, a vontade. E eu queria que vocês, até para você continuar na história, fala um pouco para nossa audiência, o que é coquetelaria? Qual que é a diferença, né, de um bar para uma coquetelaria? Se é que ele existe? Conta um pouquinho sobre isso e aí você continua na jornada até encontrar Filipão. Boa.
Bom, a gente tem alguns segmentos de bar, né? Tem bar mais voltado para cerveja, tem o bar mais voltado para estilos gastronômicos. A coquetelaria, ela entra num estilo de preparo de bebidas, que é a coquetelaria, que ela se difere um pouco de outros tipos que são mais comuns. Por exemplo, coquetelaria não é mistura, digamos assim. Às vezes uma vodka e um energético é uma mistura, não é um coquetel. Mistura, o copão ele é uma mistura. Não, drink. Não é um coquetel. Exatamente. Pode ser, mas não é. Exato. Então, muita gente chama. Hoje, quando a gente fala que a gente é a maior rede de coquetelaria, é porque nós temos coquetéis mesmo pensados. O coquetel, você tem diversos estilos. O Janela, ele foca no estilo de coquetel que chama Buck. O Buck, ele é o popular, o Buck mais conhecido é o Moscow Mule. Moscow Mule. E todos não, mas 90% da carta do Janela são estilos Buck. Hoje a gente tem também Negroni, tem Aperol Spritz, que são de outros estilos de coquetelaria, mas o nosso principal é esse. Então, a gente resolveu focar na coquetelaria como principal. Então, é um bar de coquetel. Em vez de ser um bar de cerveja ou um bar de temático, hoje a gente tem... Bar tem diversos estilos. Hoje a gente centralizou nessa parte justamente porque é a nossa especialidade. Hoje, grande parte da nossa carta, por exemplo, a gente tem 2 estilos de chopp e tem 20 tipos de coquetel. Sim. Então, essa é a grande diferença. Então, você, quando vai abrir um bar, você pode focar. A gente resolveu focar em coquetelaria. Isso que eu ia falar, 2 coisas. Primeiro, produção, devia ter um drink aqui pra gente tomar, né? Estamos falando de coquetelaria aqui, tô com vontade, hein? Ô, Rafa, cara. Mas assim, o segundo ponto que é bem interessante é isso. Vocês entenderam, porque, vou abrir um bar, vou vender tudo pra todo mundo. Cara, não esquece, assim tem que ter funciona. experiência, tem que ter produtos, tem que trazer esse diferencial. Então, vocês muito claro que desde o começo... Perfeito. Né? É porque eu acho que assim, hoje o que acontece muito na gastronomia, muito mesmo, assim, a gente vê por conta do Janela. Muita gente acha que é só abrir um bar, ou só colocar uma chopeira, ou, cara, não é isso. Você tem que ter a parte de branding legal, você tem que ter experiência. O pessoal fala assim, o que é mais importante? Cara, não existe o que é mais importante. É tudo mais importante. Sim. Se você tem um e não tem outro, cara, alguma coisa vai dar errado em algum momento. Se você tem muito branding e não tem produto, as pessoas elas vão conhecer e não vão voltar. Perfeito. Se você tem muito produto, mas não tem uma experiência legal, ou o Você preço, não tá mostrando pra ninguém. você não vai chegar nas pessoas. Então, cara, isso tem diversos, né? Por que o vizinho tá mais movimentado que o meu, sendo que o meu é o melhor? Mas o cara tem marketing, tem branding, Cara, você não tem nada. Muitas vezes, né, eles falam pra gente, nossa, porque o marketing do Janela é muito forte. Isso que é o diferencial de vocês. Sim, a gente sempre cresceu. Mas não tem a continuidade, Mas né? não é só o marketing, entendeu? Ele exatamente. vai, Eu brinco e defendo muito isso. O marketing não salva produto ruim, esquece. Não salva. Perfeito, Cara, esquece. perfeito. Tem muito disso. Muita gente que assim, vizinhos, marcas conhecidas ali em volta da cidade ali, que, acham que é só abrir uma mão dessa. Não, eu vou abrir um marketing muito forte e um produto, ok. Cara, não dá. Esquece. As pessoas vou comer uma vez só e não vou voltar. Então a gente quis focar, acho que por até essa divisão da sociedade, ela ajudou nessa parte. Então a gente tem um cardápio muito bom, custo-benefício. Tipo, a gente não tem, sei lá, redução de cerveja preta na cebola, não sei o quê. Né? Não tem, porque, cara, a gente quer apresentar custo-benefício. O pessoal brinca que às vezes eu posto um hambúrguer de um concorrente e fala, é meu preferido. Mas e o do Janela? Cara, do Janela custa R$23. Esse aqui eu paguei 56. Sabe? Essa é a diferença. Essa é a o nossa nosso proposta, é um ótimo hambúrguer custo-benefício. Um ótimo. A gente ganhou lá em Curitiba a premiação Melhor de hambúrguer de hamburgueria Curitiba, várias vezes dentro do bar. Legal. Por conta disso. E os drinks é a mesma coisa. A gente tem um drink de R$18, R$20 que tem um custo-benefício muito bom, com uma qualidade gigantesca, comparado a drinks que você vai pegar do mesmo estilo, você vai pagar R$30 num Inclusive, outro. já ganhamos também. Já fomos indicados como o melhor coquetel da cidade. Essa aí, vou voltar na história então. Aí a gente tava no Gardes, achamos o ponto ali, falou, cara, vamos abrir alguma coisa nesse lugar, vamos trazer essa coquetelaria pra rua, já tá começando esse movimento de rua aqui, vamos abrir um bar de rua. Aí precisávamos de um terceiro integrante para complementar, então aí a gente chamou o Lipe para fazer essa parte, porque até então a gente mexia com bebida, eu e o Pedro. Comida a gente nunca tinha mexido. Faltava o toque da gastronomia. Faltava isso. Aí o Lipe entrou nessa parte, inauguramos o Janela com 3 tipos de cerveja. 2017? 17. Final de 2017. Primeira unidade Curitiba. Primeira unidade de Curitiba, exatamente. Que ainda tá lá E é de vocês. é a nossa ainda, nosso xodó. Ela aumentou, quase quadriplicou de tamanho, porque a gente foi pegando os imóveis do lado para ir aumentando, mas continua lá. E,
cara, lançamos com 3 estilos de chopp, com 12 estilos de coquetel, e a gente foi, coquetel, 3 hambúrgueres, 3 tipos de hambúrguer, e a gente foi incrementando. E a nossa ideia sempre foi tornar a coquetelaria algo acessível. Então era, cara, fazer com que os coquetéis chegassem na massa, assim, pra galera ter a mesma... Eu ia falar justamente isso. A gente tava falando fora aqui que o faturamento do mês passado, pela primeira vez o faturamento de drink foi maior que o faturamento de chopp e maior que o faturamento de comida também. Não tá chegando aquilo que vocês realmente encontram Então, como cara, propósito. pô, a gente falou, a ideia do bar foi democratizar a coquetelaria. A gente chega quase 8 anos depois com essa proporção de faturamento, é sinal de que a gente está fazendo a coisa certa. E no primeiro ano, na verdade, a gente já viu que deu certo. Por quê? Porque a gente foi indicado como o melhor coquetel da cidade pelo maior veículo de gastronomia que tem lá. E o engraçado foi, no telão, na hora da premiação, uma taça linda, maravilhosa. Outra taça linda, maravilhosa. Outra taça linda, um copo de plástico, um drink de R$15. Outra taça linda, maravilhosa. Cara, a gente tem um drink de 15. Qual que era o drink, você lembra? A Russa Louca. Até hoje... Que casa com o best-seller de você, mais... Ele é o mais vendido, cara. Só no primeiro trimestre foram 26 mil... Caraca, o que é esse drink? Tô curioso. Cara, ele é uma releitura do Moscow Mule com morango. Então ele é vodka, limão, xarope de morango e o refrigerante de gengibre produzido artesanalmente que a gente faz. Vocês fazem refrigerante. Refrigerante de gengibre que também é espuma. Vocês têm fábrica, então? Uma mini fábrica. A gente terceiriza, a gente desenvolveu com a indústria. Quando a gente abriu, a gente fazia no bar. A gente cortava o gengibre, fervia, que aí batia, coava. Cara, era uma Hoje que vocês estão com 28? Isso foi na hora de franquear. Cara, que quando a gente mudou. Decidiu franquear, foi a primeira coisa que a gente falou, tá, mas o refrigerante de gengibre não dá pra ser assim, porque demorava umas 4 horas pra fazer. Pra fazer uma produção pra um dia. Pro final de semana levava o dia inteiro. Vocês começaram a franquear que ano? 21. Foi na pandemia. Foi na pandemia. A gente passou 17, 18, 19, 20 aumentando de tamanho. Então no primeiro ano a gente pegou o imóvel do lado, aumentou, no outro a gente aumentou o mezanino, no outro a gente testou uma operação. Na verdade, quando a gente foi aumentar, quando a gente completou o primeiro ano, a gente abriu do lado do janela, a gente abriu porta. Então ficaram o janela e o porta-bar. O porta, ele era pizza e vinho. Então a gente tinha hambúrguer e coquetel e pizza e vinho. Só que a gente já inaugurou o bar falando que ele era um bar pop-up. Então ele ia inaugurar em dezembro e ia fechar em março. E tipo, ninguém tinha feito isso. Loja pop-up, o pessoal já tinha visto bastante. Tipo, uma loja pop-up, porque você talvez não precise investir tanta grana. Agora um bar pop-up, ela tinha toda uma temática de um lado era Heaven, então luz azuis, um grafiteiro fez toda as mesas e tal, o outro lado era o Hell, e o mezanino era o Eden. Então, tipo, plantas e tal. Assim, então, tipo, não era, vamos abrir uma coisinha e falar que é pop-up. Tem história pra contar, hein, cara? Tem. E daí deu os 3 meses, a gente fechou e virou janela. E daí a gente foi indo, daí a gente abriu também o... mas virou janela, assim, é até legal de falar, assim, o Porta foi animal, a gente potencializou muito o faturamento, mas do mesmo tempo que a gente conseguiu democratizar a coquetelaria, para vinho no Brasil é um pouco mais difícil, assim. Você vê na Europa o pessoal tomando vinho em copo, adoidado, no Brasil ainda não pegou muito taça, e daí, taça na rua não é uma coisa legal. A gente até tinha uma maneira de apresentar a garrafa de vinho que a gente botava um saquinho cheio de gelo, com um enforca-gato, assim, então ficava meio com um saquinho gelado pra você tomar na rua. Mas mesmo assim, era uma operação que tinha faturamento, mas era muito difícil. Era complexo. E a pizza, diferente do hambúrguer, cara, pizza é muito, até dou parabéns pra quem faz pizza aí, porque é uma operação uma mão de obra qualificada. Uma mão de obra qualificada, muito mais cara. Eu não sabia fazer pizza, então você fica na mão da mão de obra, fica na mão do pizzaiolo. Tem que chegar cedo, abrir massa, esperar crescer. Fermentação, E daí a nossa cozinha também não tinha estrutura necessária para ter um forno de pizza no meio. Aqui um reconhecimento para quem tem pizzaria, então. Com certeza. Só o trampo que dá. Você come lá, pede a pizza, come uma delícia, mas pizzaria, restaurante japonês, gente. A gente já teve um restaurante japonês também. Parabéns. Também, a parte do profissional qualificado. O hambúrguer é muito mais fácil. Ele vem praticamente pronto, a gente você molda, monta, né? faz a nossa maionese ali. Porque hoje a gente tem processo também, né? Então hoje, para quem quando a gente tem um colaborador novo que entra, cara, já tá muito mais fácil do cara aprender. Em um dia ele aprende. Vai ter um treinamento passo a passo. Exatamente. Então é muito mais fácil. A gente tem um padrão de qualidade já desenvolvido, todas as receitas já testadas. Então hoje é muito mais fácil. Então, meninos, em que momento vocês entenderam, né? Vocês ficaram 4 anos ali ampliando,
né? Aprendendo também, que a gente... Aprendizado é contínuo, né? Sim, sim. Que momento vocês falaram assim, vamos franquear? Qual que foi o objetivo por trás disso, né? A cabeça. Óbvio que é crescer o negócio, mas quero ouvir de vocês se teve algum outro insight. Mas também, e a complexidade disso? Né? De achar franqueado, garantir qualidade. Eu trabalho com franquia tem mais de 10 anos. Então eu conheço Sabe pouco. bem, A gente viu pelo seu currículo extenso o que você entende É, bem, o que a gente passa. Cara, a ideia de franquear veio na pandemia, na verdade. Porque, pô, a gente passou esses anos crescendo, faturamento, a gente era muito novo, então, putz, moleque... Quantos anos vocês têm, curiosidade? Eu tenho 33, o Gustavo vai fazer 33 também, agora. 33, eu tenho Menino 33. de tudo, olha só, que legal. A gente era legal. muito moleque, cara, e assim, se entregando total ao negócio, mas não sabia muito bem aonde ia parar e tal. Mas estava ganhando dinheiro, era moleque, deslumbrado, daí veio a pandemia, a gente ficou 2 anos sem botar R$1 no bolso. E graças a Deus a gente tem o terceiro integrante, que é o financeiro, que sempre fez um caixa que aguentou a gente esses 2 anos, junto com o delivery. Eu acho que, só trazendo um background, assim, geralmente a gente tem ali não vou falar que são todos, mas uma grande quantidade de pessoas de gastronomia, elas, sei lá, eram bons cozinheiros, sabiam essa parte de cozinha. Por fazer isso muito bem, elas acabam se tornando um empreendedor do nicho. A gente teve um caminho diferente. Então hoje quem abre um restaurante, quem abre um bar, às vezes abre pensando, pô, vai ser... Bar principalmente, balada, o empreendedor ele leva muito como uma extensão da casa dele, né? Tipo, leva os amigos. Não tão profissional, não é tão profissional. Tanto que na pandemia saiu uma pesquisa que as empresas tinham caixa para dias de operação. Então, porque ainda é muito amador. E a gente veio de um movimento contrário. Nós éramos empresários e a gente resolveu entrar no ramo de gastronomia. Então a gente veio meio profissionalizado já. Então desde o início a gente já tinha toda a parte de controle financeiro, Tinha toda a parte... na mão, né? Cara, Tipo, tinha tudo, total. tinha tudo. Desde o primeiro dia, sempre com caixa, sempre guardando. E daí, cara, pandemia para todo mundo, fechado, a gente tinha que operar como restaurante, o que não é a nossa praia, não era o nosso negócio. Isso é bagunça. E a gente se juntou, a gente com tempo ocioso, porque não podia nem abrir o restaurante, falou, cara, não foi nem como que a gente expande, foi como que a gente dá uma vida útil maior para o nosso negócio, porque se tiver outra pandemia a gente vai ter que fechar. Não dá para ficar na mão só de um bar aqui que pode passar a moda e a gente não vai abrir nunca mais. A gente sempre teve vontade de ser nacional. Tá. Sim. A gente sempre teve vontade de ser nacional. Só que a gente sempre pensou em crescer próprio. E daria, talvez, se não tivesse existido a pandemia. Então a gente tinha um caixa legal, a gente talvez já fosse lá para uma segunda unidade em São Paulo, o plano sempre foi vir para cá. Só que teve a pandemia. Sim. Daí foi esse momento que a gente olhou. A gente já tinha pensado uma vez em franquear em 2019, 18, acho. E tinha A desistido. gente tinha desistido, a gente falou, cara, não. E daí, como a gente conseguiu ter esse tempo ocioso durante a pandemia para focar nisso, foi o momento Daí que a sempre gente... pergunta, quem que ajudou vocês a formatar o negócio para franquia? Cara, a gente sentou... Foi vocês quebrando a cabeça. A gente botou 4 anos de bar no papel. O que eu preciso para abrir? Eu faço isso, isso, isso. Que agora na cozinha você faz isso, começa com isso, termina com isso, nananã. E daí voltava com o Processo exercício pra de tudo. quebrar a própria empresa. Olhava aquilo lá e falava, onde que tá os erros? Tá, então aqui a gente precisa arrumar. Por exemplo, gengibre. Cara, é impossível a gente ampliar com isso aqui. Agora tá, isso aqui, tá, é isso aqui a gente tem que arrumar. Então a gente colocou tudo no papel, melhorou os processos e falou, então, agora dá pra gente Que animal. expandir. Aí veio o segundo desafio, que é o que você falou, de começar a vender, começar a fazer a expansão Conta com a franquia. coffee, Cara, tudo não. isso. Quem não sabe, coffee é um documento que toda franqueadora tem ali, que não é checklist, mas é um documento que tem todos os motivos, perguntas, dúvidas, é uma faca, é uma loucura. apresentação. Uma É apresentação. um resumo do contrato e do que a pessoa está comprando como franqueada. Perfeito. Ela tem que ficar com esse documento 10 dias antes dela poder pagar Sim. a taxa de franquia. Então, não é para ter nenhuma compra por impulso. É de fato para a pessoa ler o que ela está comprando, Decidir entender, comprar. decidir, depois ela pode fazer o E aí impacto. vocês montaram essa coffee por você. Como vocês chegaram na coffee? Vocês contrataram Não, algum escritório? essa parte aí a gente foi para contratou um jurídico. Legal. Desde sempre a gente teve um jurídico já para fazer essa parte, porque a gente foi evoluindo muito a coffee. A coffee que a gente teve para as primeiras unidades não são a coffee que a gente tem hoje, né? As de hoje tem muito mais detalhes. Eu vou dar um exemplo prático, assim, né? Na primeira coffee nossa estava escrito que o deslocamento do treinador, porque a nossa equipe vai treinar na loja que vai abrir, era por parte do franqueado, beleza? Só que não estava especificado como.
Aí teve uma unidade que era super longe de Curitiba, que ela falou assim, Eles compraram passagem vou comprar de ônibus. o cara levou 15 Cara, horas cara, pra chegar. E daí o cara chega pra treinar cansado, tal, daí a gente né? vai lá e Energia, muda. bastante, Ó, cara. então até 300 Não, quilômetros uma pode clássica ser. também do começo, a gente não tinha tempo de abertura. Então o cara comprava a loja e ele abria quando ele quisesse. Um ano depois. Então às vezes ele procurava ponto, meio que desistia, daí ficava segurando uma região para sempre, assim, porque o contrato não previa tempo de abertura. Tá. Isso a gente foi aprendendo. Aí agora já tá tudo amarradinho. Agora tá Não, tudo agora, arrumadinho. cara, hoje... Pra comprar uma janela tem que querer abrir. Foi exatamente. Foi até por isso que a gente foi aumentando o grupo, assim, porque a gente montou o Janela, cresceu como Janela, virou franquia, começamos a expansão, tivemos um volume bom de franqueados, arrumamos tudo que precisava arrumar, né, que você vai aprendendo na prática as coisas. Depois desse tempo que a gente montou o Grupo Rua, que hoje é o grupo que a gente tem, que também tem outra marca junto, que é a Soft, que é de sorvete, porque justamente a gente já tinha esse modelo aqui, então esse modelo a gente colocou na Soft para fazer a expansão lá também. Então, esse tempo de maturidade, de maturação mesmo da marca, é essencial para você entendendo tudo. Hoje em dia é muito mais tranquilo você fazer. Hoje a gente consegue focar muito mais no criativo, nas novidades, nos lançamentos, nas campanhas, porque o operacional está redondo. Entendeu? Boa, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E vocês tiveram já muitos franqueados que passaram, venderam, repassaram, fecharam? Tivemos. Porque esse começo de sentimento ali, Total, de entender ponto, consumidor, tiveram E até de contrato também. Isso de que a gente contrato falou, também, assim, que acaba envolvendo diretamente. sim, né? No começo a seleção dos franqueados não era como é hoje. Eu lembro, a gente tem outras redes. Curitiba é meio que um polo de franqueadoras, assim, até engraçado. E várias delas ajudaram a gente bastante nesse começo. Assim. Eu lembro deles olhando pra gente falando, eu sei o problema que vocês vão ter, mas eu vou deixar vocês descobrirem sozinhos. E não deu outra, assim. A gente, no começo, desesperado para expandir, você acaba aceitando qualquer um, vende pra qualquer um, o cara... Não abre, cara. Tem um que comprou 4 que até hoje sumiu, assim. A gente já procurou até em obituário pra ver se o cara não tinha falecido. Sumiu? Cara, o cara pagou 4 unidades e nunca abriu. E sumiu todos os contatos, a gente nunca conseguiu. Então, tem outros perfis que a gente... Esse, por exemplo, é um perfil que a gente maturou e não aceita mais, que é alguém que dá pra alguém. Porque, tipo, a pessoa que tá comprando é quem quer empreender. A pessoa que recebe, ela não quer terceiriza, né? Das que a gente fechamos lojas, daí, a primeira que fechou você fica super sentido, depois você entende que é normal do negócio. É normal, exatamente. Então, mas aí a gente já colocou, esse tipo de perfil a gente não aceita mais. Então hoje a gente só compra quem for tocar o negócio. Quanto é o investimento hoje para abrir um bar? A partir de 300. 300? E tem alguma praça no Brasil que vocês estão olhando mais, alguma região? Para Sul-Sudeste é onde a gente é mais forte, né? A gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Não, no Rio fechou. Acho que é Minas. E agora Maceió. Maceió, legal. A gente teve uma em João Pessoa, essa acabou fechando, por questão de motivos pessoais dos franqueados, ia bem legal, mas acabou fechando, mas a gente, nesses estados... Mas o objetivo nosso foi sempre o Centro-Oeste, cara. Centro-Oeste. A gente sempre quis. E a gente nunca conseguiu entrar em Brasília, nunca conseguiu entrar, sério? Quem sabe... Mas não é questão de franqueado mesmo? Total. Esse ano a gente tá focando bastante em Cuiabá, Brasília, os lugares são muito quentes, assim, sabe? Eu acho que dá pra gente... Um refresco, exatamente, né? exatamente. Tem total sentido. Então, a gente fala muito que se a gente vende cerveja gelada, drink gelado e sorvete gelado em Curitiba, que é a capital mais fria, cara, não tem. A gente vende em qualquer lugar. Não, que interessante isso. Vocês pensam em internacionalizar a marca em algum momento? Sim. Puta, já beiramos aí. É mesmo? Quase foi pra Austrália, que daí seria o meu xodó, eu falei que eu ia tocar. Quase pra Buenos Aires, Lisboa, passou bem perto. Caraca! Então quer dizer, porque eu vejo um movimento de muita marca, vamos consolidar Brasil, né? Depois a gente pensa em expandir. Vocês no paralelo ali, se pintar uma oportunidade, hoje a gente tá assim, se pintar uma oportunidade, porque é fácil da gente replicar. Mas talvez pro ano que vem daí vire um objetivo em vez de um passivo, sabe? Sim. Hoje tá passivo, talvez a partir do ano que vem seja um pouco mais ativo, porque esse ano a gente está retomando com mais força a venda de franquias, para a gente conseguir chegar a umas 50 unidades inauguradas. Hoje a gente está com 28, vai ser 30 até o final do ano. Então, se chegar umas 50, a gente gostaria de ir para fora também. Né? Não, muito top. Tem alguns lugares que a gente não... que mudaria muito o modelo de negócio. Estados Unidos, beber na rua, que é
a nossa alma ali A maioria das cidades não é permitido. já não é permitido. Então a gente tem que ir para lugares que dê para fazer esse tipo de coisa. Até para manter a questão da cultura do Exato, negócio. exatamente. E uma dúvida, como que aí é uma pergunta de milhões, né, para quem trabalha com franquias, como que vocês garantem a qualidade do serviço que aqui tá a mesma coisa que lá? Eu sei que Sim. no dia a dia é uma atividade, mais quando você fala de alimento e bebidas, né? Hoje a gente tem, acho que o nosso escritório tem mais pessoas do que nos bares que a gente abre, assim. Hoje a gente tem uma equipe grande dentro do escritório. Quantas pessoas tem no escritório de vocês? São 22 pessoas. 22 pessoas no escritório. Então, hoje a gente considera bastante porque, cara, a gente começou a franquia, a gente tinha 4. Então a gente foi aumentando, hoje a gente está com um predinho de 2 andares, até por isso que a gente falou que a gente precisa deixar personalizar mais. Falta decorar. Falta decorar. E a gente tem algumas pessoas para cuidar disso. Então a gente monitora de diversas formas. Então hoje a gente tem um negócio que chama PEX, que é o Programa de Excelência. Tá. O Programa de Excelência, mensalmente, ele exige que os franqueados enviem fotos, vídeos, DRE, tudo para a gente manter, ver se está padrão de decoração, se está padrão a espuma do gengibre, se está como tem que ser. A gente pede para que eles liguem durante a operação para mostrar como que está, uma filmagem de como que é o atendimento. Isso é mais passivo, então a gente recebe deles. Aí a gente tem o cliente oculto, que a gente manda de X em X tempo para fazer a visita, e a gente tem a visita da nossa equipe. Então, por exemplo, a gente veio inaugurar a Soft aqui em São Paulo. O nosso diretor de operações visitou em todas as janelas. Foi uma visita surpresa. Em todas as janelas aqui para manter padrão. E eu acho que tem uma questão muito interessante que é isso. Tem que visitar a loja. Tem que visitar a loja. Tem que visitar a loja. O varejo ele é feito no ponto de venda. Cara. Se esquece que você vai ficar só no escritório lá, tá tudo certo. E esse programa de franquia na Cacau Show tinha a PEF, né, que é o programa de franquia. E era muito parecido. Né? E lá era muito louco porque as 2 maiores épocas do ano, óbvio que é Páscoa e Natal. Né? Com isso o franqueado ele tem uma condição ali de pagamento. Então vamos supor que é o seguinte, a PEF ele era uma avaliação que dava para o franqueado uma classificação. Então, por exemplo, Gustavo ficou na A, Filipão ficou na B. Gustavo, você na A, o que te dá de benefício? Quando você for comprar uma Páscoa, que é uma grana, você pode fazer em 3 vezes. Entendeu? Você que tá na B, 2 vezes. Cara, eu vi situação de franqueado, porque aí você tinha o cliente oculto, porque era tudo isso. Você tinha o seu, né, o passivo, mas o ativo, qual que era? Era o cliente oculto. Aí chegava lá o auditor, né, como cliente, cadê a trufa tal? Não tem? Que pena que não tem, né? Canetava tudo. Aí chegava a avaliação, falei, quero ligando, chorando. Eu ouvi. Ninguém me falou, eu ouvi. Pelo amor de Deus, a minha sogra, não sei o que lá. Contou uma história triste, né? Mas lá não tinha choro. Sim, cara, é padrão, é qualidade. Tem que ter, como marca, se você não for duro, sim, você não consegue garantir essa qualidade. Hoje a gente fala... Ainda mais em alimento, né? Bebida, E daí, cara, a gente tem uma relação com os fornecedores muito legal também. Então a gente sabe o que eles estão comprando, sabe... Vocês dão homologado, né? Todos os fornecedores. São homologados. Então, a gente pergunta, fornecedor X, qual foi a última compra do fulano? Vê se tá batendo com a venda dele. Então a gente vê, a gente tem controle de volume. Uma forma passiva que talvez seja uma das mais efetivas a gente controla toda a parte de marketing, né? Então, o Instagram... Isso que eu ia perguntar primeiro, a segunda pergunta minha. A gente controla tudo. Então, se alguém posta algum stories... Eles têm perfil pessoal, locais? Tem local, mas a gente controla. Isso. Tem uma colaboração. Eles podem postar algumas coisas, a gente controla outras. Mas vocês aprovam tudo que eles postam? Tudo. Isso. Então, por isso que se alguém posta um stories que tem alguma coisa errada, por exemplo, esses dias, tinha um hambúrguer meio... o marketing já sabe, dá um print, entrega, né? Joga pro operacional e tá aqui. Porque não tem como você controlar o que os clientes estão postando, né? Bate na gente direto lá. Esse hambúrguer aqui era um duplo, que um tava desse tamanho e o outro tava desse. Alguma coisa tá errada. Mas isso é legal, essa questão dessa liberdade com a aprovação é legal, porque justamente vocês pegam nisso, né? Total. Porque você pega ali a qualidade, o cara postou um drink. Sim. E se vocês têm como propósito, como marketing, essa questão dos drinks também serem instagramáveis? Sim. Então é isso, aí você consegue já ter um... Foi muito por isso que assim, a gente, nos primeiros anos de franquia, toda a parte de administração do Instagram era 100% da franqueadora. 100%. Então a gente cuidava de tudo. Depois a gente vendeu uma franquia para 2 irmãos que os 2 eram influenciadores na cidade deles.
E eles pediam bastante, pô, libera, tal. Daí a gente falou, cara, daí eu criei todo um treinamento. Porque assim, uma coisa é você liberar pra alguém que é influenciador, outra coisa é você liberar pra alguém que nunca pegou o Instagram na vida pra ele cuidar. Tem um padrão de foto, Então a de gente mensagem, criou de um resposta. treinamento, criou as regras e daí liberei. Daí a partir desse momento a gente tem o gerenciamento colaborativo. Daí o franqueado ele pode responder DM, comentário e gravar stories. Toda a parte de feed é só a franqueadora que faz. Então, por quê? Porque, cara, é entretenimento. Então ele tem que mostrar que o bar tá movimentado, tem que fazer essas coisas no dia a dia que a gente, estando em Curitiba, não consegue fazer para alguém que está em São Paulo. Então a gente liberou essa parte também. Só que é engraçado, todos eles pediam muito, mas a gente liberou. Aí ninguém usa. Cara, em casa ninguém fazer, é questão de conquistar, né? Precisa ter isso. Exatamente. Mas é muito interessante porque quando eu trabalhei na Cacau também, a gente... Todas as marcas de franqueadoras que eu trabalhei, todas dão a liberdade para o franqueado ter a rede social e gerar esse conteúdo, tá? E aí eu fazia reunião com o franqueado, um treinamento de... Quando chegava no franqueado na Cacau Show, e aí a maioria, assim, isso era 2017, então tipo, não é como é hoje. E a galera olhava para mim e falava, nossa, mas eu vou precisar ter um Instagram? Eu falei assim, olha, não é obrigatório, mas você, para conversar localmente com a sua galera, com a sua comunidade, eu acho que é muito importante. E o ponto principal eu preciso, como franqueadora, te dar o como fazer. Preciso fazer. Total. Entendeu? Porque, tipo, posto story todo dia, posto feed. E é alimento também. E alimento é uma coisa muito delicada. Ainda mais chocolate. E chocolate tem, eu esqueci o nome do termo, nos bastidores aqui, eu tava cortando os meninos, esquecia várias coisas. Eu falo que é a Covid. Esqueci o nome, eu vou lembrar. Soft bloom, alguma coisa assim, que o chocolate fica esbranquiçado. Entendeu? É uma condição de clima. Sim. E, cara, é isso. Aí o franqueado vai lá, posta uma foto com chocolate esbranquiçado. Entendeu? Então tinha que manter esse padrão de qualidade. A gente não tinha um sistema que eu fazia essa verificação. Eu falo assim. Mas era outros tempos também. O Instagram era muito no começo. Assim, ninguém usava. Hoje em dia é uma loucura, cara. E outra coisa, o alimento, o chocolate, por exemplo, a gente brinca que é o porn food, né? É o famoso appetite appeal. Então, cara, isso é uma coisa que para dar engajamento, pra galera comentar, vir atrás, tipo, é animal. Tudo na parte de franquia. Eu falo que se você quer franquear, você tem que garantir duas coisas. A parte de know-how, então de você conseguir passar o know-how, e depois da suporte. Então, quando eu não indico você pegar uma marca tua e virar franquia, quando você não sabe por que você ficou bom, por que você cresceu. Tipo, às vezes foi sorte, cara. Às vezes foi sorte. O cara, tipo, lançou um negócio, hypou, e ele não precisou fazer um exercício de marketing para que o negócio dar certo. O produto era legal, às vezes acontece. E daí, pro cara abrir em Chique Bahia lá, o cara não sabe que estratégia de marketing eu tenho que usar localmente aqui. Eu quero não ter um treinamento. Hoje, da mesma forma. A gente tem um marketing digital, só que quem faz a parte local é o franqueado. E a gente dá o treinamento para ele executar essa parte. A gente tem um treinamento de marketing local, a gente tem uma caixinha de ferramentas que a gente fala do marketing. Caixinha de ferramentas do marketing. Que é uma descrição de várias ações que o cara pode fazer, desenvolver desde tráfego, desde influenciador, desde panfletagem, desde de collab, para o cara conseguir desenvolver local. Vocês trabalham em alguma agência hoje? Hoje é tudo interno. 100% in-house? 100%. Perfeito. 100%. Perfeito. Ô meninos, e olhando, né, essa trajetória do Janela, e de novo parabéns porque é uma história incrível, tem alguma decisão que vocês tomaram no passado que vocês fizeram de maneira diferente, tirando a parte da coffee, esse aprendizado de coffee, né, de contratos, de ajeitar aqui, tem alguma coisa na estratégia que vocês olhando hoje, nossa, teria feito isso, teria acelerado aqui, ou teria sido diferente, enfim, tem alguma coisa que vem na mente de vocês? Cara, eu teria crescido de maneira mais humilde, assim. Mais sabe? humilde. Crescer mais certo. Assim. A gente cresceu bastante no primeiro ano franqueando, o que de certa forma foi legal. Puta, taxa de franquia, entra um caixa legal na empresa e tal. Mas isso depois ela te cobra uma conta, né? Assim, então, mas eu acho que em resumo isso que você está querendo estruturado, dizer, né? resume talvez a gente não franqueasse. Eu acho que não sei se você concorda. Depende. O Janela é uma marca difícil, assim, pra franquear. Porque é entretenimento, né? Hoje em dia ela tá redonda. Isso. Mas claramente, quando a gente começou a franquear, ela não era uma marca para se franquear. Assim, era muito artesanal ainda, era muita gente. Hoje em dia depende zero da nossa mão lá dentro, assim, mas era. Mas eu acho que se fosse possível, vamos supor, num passado que não existisse Covid e a gente não tivesse perdido o caixa que a gente tinha, eu iria para um lado de a gente crescer gosta interno. muito desse lado gastronômico criativo, de você conseguir criar coisa nova, diferente, testar. Quando você está falando de uma rede, é difícil você testar muita coisa. Lançar um hambúrguer por semana. Então, tem que ter responsabilidade, não dá para
Uma coisa que eu vendo muito na minha loja lá em Curitiba, que, pô, tem um faturamento gigantesco, falar que vai vender a mesma coisa em Maceió não tem como, assim. Então, esse lado mais criativo da gastronomia fica um pouco mais de lado, assim. Uma curiosidade, como que vocês trabalham essa questão de calendário do ano? Né? Vocês têm momentos de lançar drinks comemorativos? Cara, isso foi um aprendizado legal, por sinal, que bom que você puxou. Nos primeiros anos, a gente lançava muita coisa. Lançava, e os franqueados se perdiam nesses lançamentos e, putz, era muita coisa, daí não conseguia vender direito, daí reclamava. Agora a gente tem um calendário anual, a gente já passa no começo do ano e fala, ó, agora em fevereiro vai lançar isso de carnaval. O lançamento geralmente é mensal, que você está de um drink, cara, não necessariamente. Depende. Isso é uma coisa que a gente estava falando com o Zero ali embaixo, que a parte de você pensar a campanha, teve muita campanha que a gente fez super antecipadamente, porque a gente, um diferencial do Janela, isso eu posso falar como segurança, assim, que é um diferencial da gente do mercado, é a parte de monitoramento de tendências, assim. A gente monitora bastante, a gente sempre lança antes. Mas algumas vezes, tipo, Vocês fizeram o drink do morango do amor? Não. Até porque isso foi um hype muito rápido. Foi muito rápido. Já, foi muito. Mas eu vi que teve marca aí que fez sorvete do morango do amor, hein? Eu vi. A gente quase que sempre a gente consegue provisionar tudo que vem no ano, mas a gente sempre faz muitos drops durante o ano, assim. Então, por exemplo, todo o novembro a gente já planeja o calendário do ano seguinte. Mas aí, como ele falou, nos anos anteriores a gente lançava muita coisa. E daí essa parte de planejamento deixava a desejar um pouco. Agora a gente diminuiu um pouco as campanhas, a gente faz meio que trimestralmente as campanhas e deixa espaço durante o ano para a gente lançar uma coisa que não está planejada. Aparecer uma oportunidade. Parceria, ou alguma coisa que precisa, um morango do amor que precisa estar, a gente aproveita. A gente tem alguns contratos com marcas, então, por exemplo, a Red Bull. A Red Bull é uma marca que a gente tem contrato e não trimestralmente, mas toda entrada de verão, quando eles têm o Summer Edition, Winter Edition, a gente faz um drink com lançamento. Então isso já é uma coisa pré-programada, tem algumas coisas que marcam muito o ano, que a gente também já aproveita. Esse ano a gente fez um lançamento legal com hambúrguer de waffle com frango, que foi bem bacana. A gente teve algumas coisas que são maiores e tem as menores que a gente tenta lançar. A gente faz muita coisa sazonal também, que não permanece no cardápio. Até como teste, né? A gente gosta de lançar sazonal para sentir como vai ser a aceitação do franqueado, a aceitação do público. Mas vai bem, se trabalha no marketing de escassez. Isso é uma arma, assim, eu digo pra... Cara, eu acho que não é nem só pra bar, eu acho que vocês também aqui fazem frequente isso. A gente tava conversando que ele lança um drop de praticamente 12 peças com frequência e tal. Aqui, com a gente é a mesma coisa. Cara, bar, hoje em dia tá muito mais experiência do que necessariamente o produto. Então, cara, se é sempre o mesmo produto, às vezes as pessoas cansam. Então a gente tem que estar constantemente arrumando desculpa para as pessoas irem. E as desculpas são os lançamentos, são as novidades, então é isso que a gente... Eu ia perguntar de collab também, o Samuel. Você falou do Red Bull, né? Que já é um drink coligado ali, cocriado. Sim. Tem outras marcas que vocês têm feito, eu vejo, por exemplo, a Fini. A Fini, eu tô vendo que até no Panetone agora saiu a Fini. Sim. Enfim, vocês também estão com essa cabeça de collab. Cara, se quiser citar também collab que deu certo. Cara, sempre foi... Eu digo que a collab que mais deu certo se tornou uma marca que a gente comprou uma parte, que foi a Soft. A Soft, que é a sorveteria, foi uma collab que a gente fez. É uma sorveteria, gente. Antes de investir. Antes. Eram duas marcas separadas. E a gente fez uma collab onde a gente fez um sorvete de bacon, um bacon caramelizado, para juntar a parte do hambúrguer. E a gente tinha feito uma produção para uma semana de collab. Primeiro dia, sold out. Primeiro dia? Segundo dia, a gente já fez a produção para terminar a semana. Segundo dia, sold out. Terceiro dia, cara, sold out. Tem um monstro aí. Foi animal. Essa foi uma que deu muito boa. Muito bom. E daí acabou virando uma marca do grupo. É difícil de fazer. É um negócio agridoce, não é? Exato. Cara, mas foi assim, paixão. A galera amou. Imagina. Era um bacon cristalizado no ponto de cristal, que você quebra, não é molinho. Normalmente você que gosta de dar spoiler aí, mas quem sabe vai voltar aí. Eu quero, manda pra gente aqui, meu. Sim, pode deixar. Rafa, ajuda nós, hein, meu. A gente acabou de inaugurar a Soft de Pinheiros, então dá pra mandar. Que legal, acho que ela conhecia, inclusive, hein. Teve uma que a gente fez que foi muito legal. Essa, cara, movimentou, só que movimentou muito localmente em Curitiba. Porque a gente faz collabs nacionais, então, por exemplo, collabs nacionais que a gente fez pra rede inteira.
Red Bull, que a gente tem constantemente, Jägermeister, que a gente também fez, Jägermeister. Tinder, a gente fez o Tinder. Tinder? Foi O drink muito do legal, Tinder? cara, a gente fez o Tinder Date Club. Toda quinta-feira, em todos os janelas, a gente tinha o Tinder Date Club, e aí dentro do app tinha essa ativação, você dava Ele match. recomendava você a fazer o seu date no janela. Você dava o match no janela, ele colocava o janela mais próximo, daí quem chegava e mostrava que tinha o Tinder, tinha o double de Russa Louca, que é o nosso drink mais vendido, tinha karaokê junto, então tinha algumas coisas. Converteu bem essa Cara, ação. foi muito legal, super legal. foi muito legal. Essa foi nacional também, agora com o Forno de Minas, Forno de Minas. McCain, né, que foi com o Waffle. É. Que é o lanche do frango que você falou? Isso. E uma local que deu muito certo foi com uma outra rede de bar, que é o Sirene, que a gente tem públicos muito parecidos lá em Curitiba, que é a galera mais jovem e tal. E a cidade achava que era uma concorrência, mas, cara, entre os sócios das marcas, a gente é super brother. E daí, as equipes de marketing também, super brother. A gente, cara, uns 2 meses antes do Dia do Amigo, surgiu a ideia, falou, cara, e se a gente fizer um lançamento pro Dia do Amigo, juntando as marcas? Tá, mas pô, dava pra fazer alguma coisa diferente. A gente resolveu puxar uma concorrência, tipo o Burger King e Mac, que ficam se provocando, só que a gente foi, tipo, pra não parecer que era brincadeirinha, Só pegou pesado. a gente pegou pesado uma marca com a outra, assim, falando mal, assim, uma equipe falando. E, cara, virou um movimento na cidade, a galera tomando lado. E a minha tatuadora me ligava, cara, o que essa galera tá achando? Eu não sei o que, eu vou xingar, janela. vou xingar, não sei o que. Cara, a gente fez uma série de uns 8 posts durante esses 2 meses, que daí no Dia do Amigo a gente revelou que na verdade eles são uma rede de fish and chips. E a gente tem hambúrguer no cardápio, a gente voltou com o McFish. Então, o Mac não tinha voltado com o McFish, todo mundo pedindo, e a gente falou, cara, vamos trazer o McFish nas nossas lojas. Aí vendia tanto. Que animal. Sold out todos os dias também, foi Muito animal. bom. Muita Parabéns galera. pelo storytelling, foi incrível. Foi muito legal. Mas esse aí a galera ficou meio revoltada. revoltado que a gente depois. Eu achei que a briga era de verdade. Eu tava A galera gosta de ver o caos. Exato, o desastre, mas é exato. aquilo. A construção que tem por trás disso aí, cara, a galera falando não, ficou marcado. Mas a gente já fez com o Nanica, que tem as Nanica, Manoffs. Eu conheço a CEO da Nanica, O Léo? a Thaís Costa. Tá, que tá agora. Léo fundador, né? Tá. O Léo de Curitiba fundador. também, nosso Você parceiro. conhece a Thaís? Não, eu acho que eu fiz, na verdade, uma reunião com ela, sim. Eu acho Fez que um fiz. bench com ela, né? A Nanica é bem legal também. Cara, muito legal. Normal. E, cara, mas assim, a collab é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Eu acho que lançamento de produto em collab, pra mim, é uma das coisas mais massas que tem. Assim. Tem que ter no calendário, né? Tem que ter. E é legal, assim, você de fato ativar essas coisas, né? Se você vai usar algum produto que você pode ter uma collab com a marca, o não nós já tem, né? Entra lá em contato, fala, cara, eu vou lançar um produto com o seu insumo aqui. Vamos fazer uma coisa junto? E pra tentar fazer, porque senão você... Por sinal, a gente tá vendo as coleções das camisetas ali embaixo. O não a gente já tem, viu? Só pra avisar que eu vou dar uma provocada. Bora pensar juntos, cara. A gente gosta disso também. Eu venho desse... Eu, Zero, também a gente acredita muito nisso. Enfim, a gente tem bastante coisa legal aí também no forno. Massa. Ô meninas, muito legal. A gente tá chegando, infelizmente, chegando no final aqui. Pra conversa boa, vai rápido. Tem tempo pra falar. O próximo a gente faz no bar, com drink. Nossa, e eu vou até pra Curitiba. Ó, o pessoal concordou, o bastidor concordou ali. Ô meninos, eu entendi muito aqui dentro do negócio de vocês que a democratização, o acesso né, a esse tipo de produto foi o grande insight de vocês. Mas quando a gente fala hoje, o marketing entendia a questão de collab também, enfim, tudo muito bem construído. E no ponto de venda, né? Qual que é para vocês hoje a maior importância? Né? Porque, vou dar um exemplo, você vai num bar assim, né, numa coquetelaria, você fala, putz, o drink não veio legal, então qualidade já, o drink caro, a demora é outro item também que acaba pegando. Enfim, o que vocês hoje enxergam como prioridade no PDV, como a gente fala com a experiência do cliente hoje? Cara, a gente sempre fala que assim, tem que ter ativação no PDV, então tem que ter arte, tem que ter alguma coisa legal, e por sinal a gente cobra bastante o nosso time para isso. Mas a gente tem uma máxima lá de que a gente vende o que a gente quiser, sempre. Então tem estudos que falam que quando o pessoal sai de casa para comer alguma coisa, para tomar um drink, eles não sabem o que eles querem. A grande maioria das pessoas não sai de casa sabendo o que eles querem consumir. Então a gente vende o que a gente quiser, cara. O que a gente oferecer no ponto de venda vai vender. E isso tem comprovados. Então, cara, o principal segredo, tem que oferecer. Você tem que vender o negócio no PDV. A gente tem lá no nosso janela 3 atendimentos por minuto. Então, assim, é muito rápido. Mas mesmo assim você tem que conquistar a pessoa. Então a gente sempre fala, cara, sempre quando tem lançamento, se tem collab, se tem alguma coisa acontecendo, tem que oferecer, tem que treinar a equipe para oferecer da maneira certa. O Felipe colocou um ponto aqui bem interessante, porque
muita gente deve ter imaginado que você ia falar atendimento, velocidade de atendimento, qualidade de atendimento. Isso tudo é muito importante. Mas se você não oferece Isso é o obrigação, produto né? que você Qualidade de tem, atendimento justamente, isso é obrigação. Então olha que insight bacana, né? Eu já passei por momentos, engraçado, que a gente marca também, lançando produto, lançar produto. Aí você fala um produto X, e aí, passa um mês ali no PDV, não vendeu, mas comunicou. O time estava treinado, o time sabia contar a história, senão não adianta nada. Você quer testar isso? Você bota prêmio para a brigada. Então, essa parte de treinamento operacional, toda vez que a gente vai ter um lançamento, o nosso time, que é o treinador e o consultor de loja, eles marcam uma live com os times das lojas para treinar a galera. A gente manda um kit básico de ativação de PDV, só que assim, se eles não falam, não dá nada. Daí o que a gente faz? Por exemplo, a gente fez lançamento de Red Bull. Corrida. Aí a gente pegou, colocou caixas de Red Bull, o prêmio vai para a brigada, não para o franqueado. As top 3 que venderem mais ganham o negócio. É a corrida de venda. Cara, não adianta. Se você coloca isso aí, todo mundo oferece tudo. É a isca, né? O nosso sócio da Soft, ele colocou nas lojas dele, por exemplo, todo adicional de calda na casquinha, ele é R$2, né? Ele é um caixinha pro vendedor. Pro time. O time. Nunca ofereceram tanta... Nunca venderam tanta calda. Que é uma coisa que a galera esquece. Tipo, hoje, é o que ele falou. A gente tem, o nosso ticket médio é R$27 mais ou menos por venda, mas a gente tem por pessoa, isso vezes 2,5. A gente tem um mapeamento que cada pessoa compra 2,5 vezes o ticket médio. O ticket médio. Então, se a gente aumenta R$3 em cada um, cara, no final do mês é um monte. Então, oferecer bacon, oferecer... Você vai comprar o chopp, você não quer o double, você vai comprar o drink, você não quer comprar mais ficha, e assim por diante. Então, eu acho que... de cross-sell, upsell, a gente faz muito. E hoje que eu vejo no varejo, é muita dificuldade de atendimento justamente nisso aí. Total. Né? Então, eu acho que as marcas que trabalham com cliente, com loja, tem que pensar nessa esquinha, porque a gente acha que o vendedor, só comissão. Cara, dê uma coisa diferente. Dê uma coisa... Eu, quando eu cheguei aqui na Kings, na primeira reunião com a Adidas, eu falei para nossa compradora, eu falei assim, eu vou viajar, vou me fazer de louco. Então, beleza, corrida de vendas, Adidas dá tênis. Eu falei, gente, legal um vendedor ganhar um tênis de 500, 600 reais, pô, top. Só que isso é uma coisa que ele compra se ele quiser. A gente tem que dar uma experiência pro cara, uma coisa que não seja tão tangível para ele, né? Então, começamos a fazer e o resultado, assim, tá absurdo. Então, nosso, a gente tem... No nosso, né? É a cenourinha, né? Exato. O que a gente faz? A gente dá o treinamento pros franqueados para eles colocarem meta pro time deles também. No nosso, por exemplo, no nosso Janela, a gente tem meta, super meta, hiper meta e ultra meta. Que legal. Então, são 4 recortes de faturamento para eles alcançarem e eles ganham um percentual do sucesso em dinheiro mais uma experiência. Então, dependendo do quanto é maior, a experiência vai ficando mais legal. Então, a hiper, por exemplo... É uma gamificação. Exatamente. Então, a gente sempre vai colocando isso. Muita gente está chegando na hiper? O mês passado... Batemos a Ultra, batemos a mais. A Ultra, que é a última. Que legal. Muito bom. Meninos, antes de eu fazer a pergunta final para vocês, quero presenteá-los aqui com um presente da Kings Sneakers. Não precisou nem pedir, ó. Eu não sei. A gente ficou namorando lá embaixo um monte de peça. Eu falei assim, dá para vender? Vocês vendem? Eu não vi nenhuma maquininha, porque eu já queria levar umas já. Posso abrir ou não pode mostrar? Pode abrir, eu só não sei porque aí tem o tamanho de cada um. Se não for, vocês trocam. Não, porque tem o GG e eu não lembro. É M? Sim, cara. Animal. G. Você tava babando. A gente fica na pendência de trazer uns drinks aí também. Ou uns sorvetes. Pode ser. Ou os dois. Cara, dá pra fazer os dois, porque as lojas tem aqui em São Paulo. Você quer, Pedrinho, um drink? Boa. Quer, Mari? Vai, um drinkzinho? Não, podem avisar, ó. Já vou deixar, o Rafa tá aqui, nosso assessor, ó. Pode combinar aí, na conta da firma lá. Ó lá, hein, Rafa. Cara, a gente veio... Mas não leve os que bebem muito, né? A gente veio no Uber vendo as coleções do site de vocês, eu tava vendo justamente essa de tênis, que eu sou... É de tênis, eu sou fissurado em tênis. Você é fissurado em tênis? Sou. É apenas um mínimo para vocês voltarem para Curitiba. Obrigado mesmo. Com Kings Sneakers. Muito Prometo que será retribuído, cara. A gente manda uns drinks, sorvete pra galera. Tamo junto, né? Por isso. Acho que eu sou muito a favor. Até quando o Rafa levantou, o Rafa aqui da JN,
nossa brilhante assessoria de imprensa, né, Rafa? Fez a ponte aqui da E construção ó, dos meninos. isso aqui, menos R$2.000 na mensalidade agora, depois desse merchan aí, olha. Aí, ó, Júlia, Rafa, aí, ó. Mas ele fez a ponte aqui e eu sou muito a favor. Quando o Rafa deu a possibilidade, eu falei, cara, vamos fazer na hora, né, Rafa? Eu respondi. Porque a história é legal, pessoas do bem, eu acho que o mercado tem que estar conectado com esse tipo de gente, com esse tipo de E energia. eu acho que você falou no começo ali de, chama diversos tipos de pessoa pra falar, mas eu acho que, cara, gastronomia, moda, a parte de música, elas se conectam muito. A gente, cara, quando a gente vai fazer evento, é muito evento com música, a gente tem evento com moda, com exposição de roupa. Que legal. Então tem muita coisa que se cruza. Eu acho que tá tudo dentro do mesmo universo. Então é legal essa troca de figurinhas de universos diferentes. Animal. Meninos, chegamos no final. É a minha última pergunta para vocês. Se vocês pudessem dar um conselho hoje para quem está buscando empreender, principalmente no ramo de vocês, gastronomia, drinks, enfim. Qual seria o conselho que vocês dariam hoje? Tem que ser um só? Pode ser. Você dá um, ele dá um. Brincadeira, pode ser mais de um. Não, cara, primeira coisa, financeiro, tem que ter controle financeiro para tudo, para qualquer, não só para gastronomia, para qualquer negócio. Às vezes a gente acaba esquecendo, pensa muito no produto, na experiência. Acha que vai vender. E acha que vai vender e não pensa no financeiro. Então a primeira coisa, financeiro, que foi o que salvou a gente, várias vezes. E outra coisa, cara, segue tua intuição, assim, porque muitas vezes, é legal você conversar, escutar da galera, escuta conselho e tal. Mas se a gente fosse seguir só o conselho da galera, a Janela não estaria aqui. Assim, todo mundo olha e fala, meu Deus, vamos abrir uma portinha de 30 metros quadrados para que foi por onde começou, né? Então, segue a tua intuição, assim. Tem um controle financeiro certo, tem um produto, lógico, experiência, mas segue a tua intuição e vai indo embora e faça bem que as coisas voltam. Boa, Felipão. Cara, o meu, eu acho que eu diria busque acesso. E o que eu quero dizer com isso, assim? Muita gente deixa de começar um negócio porque não sabe como fazer. E esse negócio de buscar o acesso é você buscar redes de contato, pessoas que possam te dar o caminho. E isso facilita muito. Então, cara, por exemplo, não vou abrir meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Cara, tem muito dinheiro no mercado. Você precisa acessar pessoas que têm dinheiro. Hoje, cara, todos os meus negócios, todos, tirando os últimos que agora a gente, felizmente, já tem dinheiro. Mas todos os primeiros negócios foram com um investimento. Um PDF bem feito, com uma planilha e um sonho. O Guards, a gente tomou quase 18 nãos para conseguir o investimento. Então isso é uma coisa. Cara, quero trabalhar com pizza. Cara, acessa pessoas que trabalham com pizza. Não sei fazer marketing, busca acesso com pessoas que fizeram. A grande maioria das pessoas tem medo de buscar pessoas porque acham que vão tomar um não. Você vai tomar não. Tem gente babaca que não vai querer compartilhar a experiência. Mas na grande maioria, até o cara mais pica vai te dar uma moral ali e vai falar com você. Então, busca acesso, porque daí você vai ter conhecimento, você vai ter mais segurança sobre o negócio. Animal, muito bom. Onde que a nossa audiência encontra vocês nas redes sociais? Acho que para acessar todas as lojas do Janela, @janelabar.brasil, aí você vai conseguir achar qual que é a janela mais próximo na tua cidade. Para achar as outras marcas, @Grupo Rua, que daí é o nosso grupo de franquias, que tem o Janela e a Soft. Então, para quem gosta mais de sorvete e não bebe, entra lá, também tem as lojas da Soft lá. E o perfil profissional de vocês? Instagram, LinkedIn, vocês trabalham? Como... Cara, meu @Lipiandra, eu gosto de falar bastante de comida. Lipiandra. Isso. E o meu @Gustavo de Paiva no TikTok e no Instagram. Ó, ele falou que o TikTok dele aqui, ó, Estava estourado no TikTok. Várias dancinhas lá. Mentira. Meninos, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Que vocês continuem levando o patamar da questão da coquetelaria, dos drinks, democratizando o acesso. Parabéns pela história. Muito obrigado. Valeu. Galera, gostaram? Comenta aqui. História maravilhosa, conexão, pessoas do bem, fazendo o Brasil acontecer. Gostou? Dá aquela curtidinha básica, ativa o sininho pro próximo episódio e nos vemos. Obrigado.